As baleias assassinas estão presentes em todos os oceanos e não tem outros predadores além dos humanos. Focas, golfinhos, baleias, se preferirem, nada pode resistir a elas. Elas até desenvolveram uma técnica para caçar os terríveis tubarões brancos. Hoje propomos a você descobrir os espetaculares ataques de baleias assassinas que até as maiores baleias temem. As baleias assassinas são mais conhecidas por caçarem focas para se alimentar. Então por que elas se aventurariam a atacar uma presa que é maior e mais forte do que eles? Entretanto, nessas imagens podemos ver o ataque de um grupo de orcas sobre uma baleia azul, filmado em Monte Rey, Califórnia. Sem medo, as orcas avançam na baleia, que pode medir mais de 30 metros e pesar até 200 toneladas. Veja o que esta baleia fez para se defender. A baleia azul deu a volta, formando o que parece ser uma parede de água para se proteger das baleias assassinas. Então ela decidiu se afastar tão rápido que os predadores não conseguiam alcançá-la. Sorte é dela. Perguntamos a nós mesmos por que essas orcas fizeram esse ataque. Elas provavelmente fizeram isso por diversão, diz a bióloga marinha Nancy Black. Elas brincam com as baleias como os gatos brincam com suas presas. Eles são brincalhões e sociais. Apesar de seu tamanho imponente, deve-se notar que a baleia azul é bastante tímida por natureza. Acredito que tenha sido por isso que as orcas avançaram na baleia. Nos últimos anos, tem havido numerosas histórias de ataques de orca a humanos. A baleia assassina é agora até considerada uma assassina humana. Mas na realidade, estes ataques, às vezes mortais, só ocorrem em parques temáticos com orcas mantidas em cativeiro. Na verdade, as orcas não são nada agressivas para os humanos quando estão na natureza. Pelo contrário, elas são muitas vezes curiosas e benevolentes. Quando mantidas em cativeiro, no entanto, a frustração e a solidão que experimentam diariamente às vezes os fazem literalmente enlouquecer. E com razão, a orca não é um animal feito para ficar sozinho em um pequeno tanque. É um animal social que gosta de viver em grupo e precisa de grandes espaços para florescer. Deixe-me te apresentar Tilikum, uma orca que fez parte da equipe do parque temático SeaWorld em Orlando, Flórida. Morreu em janeiro de 2017, e a orca masculina tinha feito manchetes por atacar sua treinadora, Dawn Broshaw, no meio de uma apresentação em 26 de fevereiro de 2010. A mulher de 40 anos sucumbiu a múltiplos ferimentos e se afogou depois que a orca a agarrou e a arrastou para a água. Após o acidente, a gerência o culpou por um erro de treinamento. O parque aquático decidiu manter Tilikum de qualquer forma, pois ele era um macho reprodutor e também uma importante fonte de renda. Em 2013, foi lançado o documentário Blackfish, que contava a história de Tilikum. A exibição deste documentário foi, aliás, a causa do declínio no comparecimento a parques aquáticos, culpando as deploráveis condições de cativeiro em que viviam os animais que realizavam os espetáculos. Deve-se notar que este gigante preto e branco já estava envolvido em 2 ataques mortais em 1991 e 99. Confira estas orcas de Big, também conhecidas como orcas migratórias, que se refugiaram no ponto mais ocidental da Ilha de Proteção no estado de Washington. Estas orcas estão lá por causa destas focas nas bordas nas praias de cascalho com seus bezerros. E acredite, eles não vão esperar que os pequenos pulem na água para pegá-los. As baleias assassinas se deixam deliberadamente encalhadas para emboscar suas presas. Justine Buckmaster, uma naturalista de uma agência de viagens de Washington, testemunhou o incidente. Ela estava preocupada que a baleia tivesse sido atingida acidentalmente, mas sua preocupação rapidamente se transformou em excitação. Percebi que tinha acabado de testemunhar algo realmente raro em nossa área, disse ela. Este comportamento foi observado anteriormente nas orcas do Mar Salgado, e depois se tornou mais comum em todas as orcas. A gente tem que se adaptar. Josh McInnes, biólogo do Transient Killer Whale Research Project, acredita que o encalhamento intencional se desenvolveu de propósito em caçadores de mamíferos. As orcas não iriam interagir nem aprender este comportamento com uma população sul-americana de orcas. É mais uma característica de comportamento incidental, diz ele. A observação deste tipo de comportamento mostra que as baleias assassinas são inteligentes, habilidosas e capazes de se adaptar às mais pequenas dificuldades. Vejam agora estas imagens excepcionais e espetaculares que nos foram relatadas por outros observadores de baleias. Não é raro ver vídeos em que as orcas, que são predadores formidáveis,
amigáveis nadam de forma amigável com golfinhos. Mas desta vez é diferente. É em Monterey Bay, Califórnia, onde testemunhamos uma cena incrível. Uma dúzia de orcas atacou milhares de golfinhos. Os grandes mamíferos marinhos brancos e pretos observam e, à medida que os golfinhos passam, vemos uma baleia assassina aparecer fora da água e agarrar a sua presa. Pobre golfinho. Mas para estes gigantes, nada poderia ser mais fácil. Todos sabemos que as orcas estão acostumadas a caçar leões marinhos para se alimentar. Mas quando esses animais não são mais numerosos o suficiente para serem caçados, as orcas encontram uma nova fonte de alimento: os golfinhos. O fato é que uma filmagem tão impressionante como essa é bastante extraordinária, se não inédita. Os observadores presentes naquele dia ficaram surpresos com o que os seus olhos viram, e sabiam que tinham o privilégio de ver o que a natureza tem a oferecer. Se há uma coisa que aprendemos, é que nossas amigas orcas não têm medo do frio. Segure-se bem, porque você ainda não viu nada. Os eventos aconteceram na África do Sul. Um guia conseguiu filmar a incrível perseguição de um grande tubarão branco por duas orcas. Podemos ver o tubarão fugindo enquanto as grandes baleias tentam pegá-lo. Que ironia, um assassino aterrorizado. É relatado que alguns tubarões podem deixar seu território após um ataque de baleias assassinas. De fato, um estudo em 2019 descobriu que o terror dos mares, que é o grande tubarão branco, na verdade tem medo das baleias assassinas. Quando confrontados com as baleias assassinas, os tubarões brancos abandonam imediatamente seus locais preferidos de caça, aos quais retornam apenas um ano depois, diz Salvador Jorgensen, autor principal do estudo. É preciso dizer que a natureza às vezes tem algumas surpresas reservadas. Quem teria pensado que o grande tubarão branco poderia ter medo de outro animal? Então, você foi cativado por essas histórias sobre baleias assassinas? Bom, vamos continuar. Desta vez, vamos para a costa da Austrália, onde 15 orcas atacaram uma baleia jubarte. Foi durante um desses passeios que Gemma Sharp, que estava no mar com cerca de 40 turistas, notou alguma atividade em comum. Nada menos que 15 orcas apareceram na superfície e foram em direção a um alvo específico. As orcas visavam a barbatana dorsal do pobre mamífero numa tentativa de virá-la e afogá-la, uma técnica de caça bastante comum. Mas a baleia jovem, um macho ainda robusto, não deveria ser espancada e lutou o melhor que pôde. Ele se refugiou por quase 40 minutos sob o barco de turismo, antes de tentar sair e ser pego pelas últimas 6 orcas que não haviam desistido. A luta durou quase 4 horas e, felizmente, a baleia ficou ilesa. Tinha uma barbatana dorsal rasgada e várias marcas de hematomas, mas estava viva e bem. Testemunhas deste incrível ataque dizem que nunca viram tal visão. Shannon Ansley tinha 15 anos de idade quando foi atacado por 2 grandes tubarões brancos enquanto surfava no Nahum Reef, na África do Sul. Foi uma das primeiras vezes que um ataque de tubarão foi filmado ao vivo. Mas isso não é tudo. É preciso dizer que o jovem tem um dom para atrair o peixe grande. Ouça com atenção. Durante uma competição na Noruega, o surfista mais uma vez encontrou um gigante do mar. E não apenas qualquer um. 2 baleias assassinas. Ele diz: "Eu estava voltando ao topo depois de pegar uma onda quando vi uma sombra escura vindo em minha direção a toda velocidade, soprando bolhas por todo lado. Outro surfista que estava lá comigo pensou que era uma piada de alguém nadando com uma barbatana nas costas para assustar a gente. Daí eu vejo a orca bem na frente do nariz da minha prancha. Eu coloco meus pés sobre a prancha e a orca vai para o lado, e eu consegui ver sua barriga branca. Depois eu vi o segundo vindo na minha direção em alta velocidade, mas ele se virou bem na minha frente." Longe de ter medo, Shannon permaneceu calmo e levantou seus braços para o céu, feliz por estar vivo. Ele conseguiu calmamente levar sua prancha para fora d'água até a praia antes de mergulhar de volta na água, lembrando imediatamente que as orcas não atacam os humanos. Que bobagem. Durante o verão de 2020, ao largo das costas de Portugal e Espanha, vários ataques de baleias assassinas a veleiros foram registrados. A causa desses ataques repetidos não foi identificada. Segundo os especialistas em cetáceos, seria apenas para intimidar os turistas presentes naquele dia, para se divertir. Que maneira divertida de passar o tempo, né? No dia 30 de agosto, o leme de um Oceanis 44 foi danificado no meio do dia por um grupo de orcas de 6 a 8 metros. Alguns dias antes, um ataque idêntico foi registrado a 70 milhas ao sul de Vigo. Desde julho, houve pelo menos 7 incidentes similares nesta área popular. Eric DeMay, um cetologista, que é um especialista em cetáceos,
Cetáceos, da Bretanha e fundador do grupo Tursiops para o estudo e proteção de golfinhos e cetáceos, explica: se a baleia assassina realmente quisesse destruir um barco desse tamanho, acredite em mim, ela não ia ter nenhum problema, insiste Eric Demey. Há exemplos onde baleias assassinas destruíram completamente um barco, mesmo que isso significasse se ferir ao saltar sobre ele. É importante saber que uma baleia assassina é capaz de atacar uma baleia muito maior do que esses barcos e ganhar a sua luta. Ainda não entendemos por que as orcas se envolveram tanto nesse comportamento. Talvez estivessem entediadas e tentassem se ocupar como pudessem. Felizmente, havia mais medo do que mal. Os danos materiais não contam em comparação com vidas humanas. Se às vezes as vítimas de baleias assassinas conseguem se salvar, este não é o caso desta pequena baleia jubarte. A pobre baleia foi comida por um grupo de baleias assassinas diante dos olhos dos observadores de baleias que estavam no lugar certo e na hora certa. O filhote estava calmo com sua mãe e outro macho, quando de repente apareceu um grupo de cerca de 30 orcas e conseguiu separá-la dos adultos antes de afugentá-la e devorá-la. Sua mãe e o pai tentaram salvá-la, mas em vão. As orcas eram muito numerosas. Elas teriam sofrido o mesmo destino se tivessem insistido. Durante o período de migração das baleias, as orcas tendem a seguir as baleias para predar os filhotes assim que a oportunidade surge. O capitão do barco, Dean Fuchs, disse que ver as orcas na selva como aquela foi uma das coisas mais impressionantes que ele já viu, dizendo do espetáculo que testemunhou: todos ficaram impressionados e também um pouco chocados. Não é todos os dias que se vê tal explosão de força. Terminaremos com esta cena perto de Everett, no noroeste do estado de Washington, Estados Unidos. A tripulação do navio Cascadia Research Collective testemunhou um dos raros ataques de baleia assassina às baleias cinzentas. Nesta época do ano, os cetáceos estão, como fazem todas as primaveras, passando a costa no meio de sua migração para o norte. Eles fazem uma pausa para o camarão e continuam sua viagem longa. Acostumados a assistir ao espetáculo da viagem das baleias, os marinheiros ficavam muito impressionados com a batalha que os precedeu. Segundo testemunhas no local, as orcas estavam caçando em alto mar quando encontraram a cápsula das baleias. Uma delas foi capturada entre duas baleias. Foi então que eclodiu uma luta na qual 3 outras orcas de Big vieram em socorro para salvar seu amigo. As baleias se sentiram invadidas pelas orcas, por isso lutaram. Muito impressionante de se ver. Foi um choque dos titãs, disse o marinheiro. Felizmente, não houve vítimas em nenhum dos lados. Esse vídeo te impressionou tanto quanto impressionou a gente? Fala pra gente sobre isso nos comentários. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Até breve com um novo vídeo.